Nossa história é sobre o profeta Elias, uma figura proeminente no Antigo Testamento da Bíblia e é considerado um dos principais profetas do judaísmo, cristianismo e islamismo. Ele é mencionado em vários livros da Bíblia, incluindo 1 Reis, 2 Reis, Malaquias e Lucas. De acordo com a Bíblia, Elias foi levado para o céu em um redemoinho e nunca morreu. Essa crença é compartilhada por algumas denominações cristãs e pelo Islã. Elias é considerado um exemplo de devoção e fidelidade a Deus, e sua história continua a inspirar e influenciar pessoas em todo o mundo até hoje. O que você acha dessa história? Verdade ou mentira? Vamos descobrir agora, mas antes, se inscreva e deixe seu gostei. É muito importante para o logaritmo do YouTube reconhecer a importância do vídeo e indicar para outras pessoas. Agora vamos direto ao ponto. O versículo que dá base às afirmações está em 2 Reis 2 versículos 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Esse versículo lendo isolado, e não tendo uma base das Escrituras, pode sim levar a uma interpretação totalmente errada da Bíblia. Levando em consideração que as Escrituras não podem se contradizer, pois dessa forma Deus estaria mentindo. Vamos analisar o versículo. A parte subiu ao céu. Em primeiro lugar, este céu, que mencionado no versículo não é habitar de Deus. O texto fala que Deus leva Elias para outro lugar e o esconde. Não podemos afirmar o propósito do Senhor, mas isto dá a oportunidade de Eliseu tornar-se profeta de Israel. Voltando à questão do texto, se Deus tivesse levado Elias para o céu de verdade, ele jamais retornaria à terra dos homens. Mas, pelo contrário, a Bíblia relata que após 10 anos dessa passagem Elias aparece e escreve uma carta, registrado lá em 2 Crônicas capítulo 21 versículo 12. Diz assim: então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai. Só com esse texto já não caberia alguém refutar. Todavia, existem aqueles que argumentam a cronologia correta da Bíblia, dizendo que o livro de Crônicas estaria na linha do tempo anterior aos livros de 1 e 2 Reis. Para não correr o risco de ser questionados sobre a cronologia dos escritos bíblicos, vamos andar umas centenas de anos até os tempos de Cristo e de Paulo. No registro dos evangelhos temos a certeza que ninguém subiu ao céu. Vejamos em João capítulo 3 versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Por este versículo temos a plena certeza que antes de Cristo não teve outro que estivesse no céu. Na carta escrita aos Hebreus, Paulo relata no capítulo 11 versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Paulo está falando de todos os grandes homens da Bíblia, de Abraão a Zacarias. Cabe aqui uma observação. No Antigo Testamento temos relatos de passagens que Deus levava seus profetas de um lugar para outro quando achava necessário. Vejamos aqui um exemplo. Em Atos dos Apóstolos, Lucas narra a história de Filipe capítulo 8 versículos 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Fica bem esclarecido que Deus usava desse meio com seus servos e não foi diferente com Elias. Quer saber mais? Clique nos comentários.